Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula C. Esse é um programa onde eu falo sobre Excel, VBA, trazendo dicas e aulas completas para você poder implementar coisas super legais nos seus projetos. Na aula de hoje, eu vou te ensinar a criar uma lista de preenchimento com base em validação de dados que é dinâmica. Então, você vai selecionando as categorias da sua lista e ele vai te dando opções dinâmicas para evitar aquele preenchimento errado que eu sei que incomoda em quase todo o trabalho. Então, se você precisa desse tipo de situação, fica com a gente até o final, já curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal. Todas as terças e quintas, às 11h30 da manhã, a gente tem vídeo novo, quentinho aqui, para trazer alguma coisa super legal. E se você tiver alguma necessidade, alguma ideia de conteúdo que você gostaria de ver a gente falando sobre, é só deixar aqui nos comentários e a gente vai fazer o possível para atender a sua demanda. Bom, então, bora para o Excel para a gente ver isso tudo funcionando. Aqui no Excel, essa planilhinha que vocês estão vendo do jeitinho que ela está aqui, vocês podem baixar, vem aqui na descrição do vídeo, tem um link onde você tem acesso a todos os arquivos que eu utilizo aqui nas aulas, tá? Então, do jeitinho que ele começa, justamente para você poder fazer o download do arquivo e assistir a aula acompanhando, né? Fazendo aí também para você pegar o jeito, né? Na prática, que é o jeito que a gente aprende melhor, pelo menos na minha opinião. Bom, o que eu tenho aqui, galera? Eu tenho o seguinte, eu tenho uma base de dados. Para quem não sabe, eu trabalhei bastante tempo no ramo automotivo, né, numa empresa de autopeças. Então, resolvi voltar um pouquinho às raízes aqui e fazer uma base de dados voltado para esse setor automotivo, tá? Então, o que acontece? Eu tenho um código de produto, tá? Esse código de produto, tudo que eu tenho aqui é totalmente fictício, tá? Inclusive os valores, vocês vão ver que não tem nada a ver, foi gerado com uma função aleatória isso daqui, tá? Mas eu tenho uma série de códigos de produto, o nome do produto, tá? Uma categoria, eu criei aqui algumas categorias desses produtos, o cliente, tá? Então eu tenho alguns clientes aqui do setor automotivo, que é a Fiat, a General Motors e a Volkswagen, né? Para quem não sabe, a General Motors é a Chevrolet, ok? E aqui do lado eu tenho o valor desse produto. O que eu quero fazer aqui, pessoal? A minha listinha aqui é uma listinha pequena, mas eu sei que você que trabalha com listas, né, base de dados aí que tem vários produtos cadastrados, às vezes você tem milhares de produtos e configurações parecidas com essas daqui. E eu sei que procurar alguma coisa dentro dessas listas às vezes dá um trabalhão, ou você garantir o preenchimento correto. Por conta disso, a caixa de listagem, né, a validação de dados do tipo lista, ela acaba sendo muito bacana, muito útil. Mas existe a possibilidade da pessoa pesquisar alguma coisa ou fazer algum preenchimento meio nada a ver. Por exemplo, imagina que eu vendo, sei lá, bomba de óleo, eu vendo só para Fiat, né? Eu não vendo para as outras, por exemplo. Nem sei se é isso que está acontecendo aqui, a gente vai descobrir. Mas enfim, imagina que acontece essa situação. Aí alguém coloca lá a bomba de óleo da Volkswagen, né? Então, cadastrando desse jeito em algum lugar. E isso vai gerar problemas. Se você já passou por isso, sabe dor de cabeça que isso dá. Mesma questão com categoria e várias outras particularidades que o seu produto pode ter. Então, essa estratégia que a gente vai fazer aqui hoje, ela é relativamente simples, tá? E eu estou utilizando, seguindo o que a gente comentou na aula passada, no vídeo passado aqui do canal, eu estou seguindo uma sequência de mostrar fórmulas um pouquinho mais novas. Tá? Então aqui eu estou abusando de fórmulas mais novas, justamente para que você possa aprender a utilizar essas fórmulas também, beleza? Bom, como que eu vou lidar? Como é que eu vou criar, então, uma lista suspensa, né? Então, uma validação de dados do tipo lista, que é dinâmica. Eu vou começar, né, configurando aqui a minha estratégia de pesquisa, tá? Então, é por isso que você tem aí essas célulazinhas aqui. E eu já percebi que quando eu montei essa listinha, uma coisa não ficou legal. Eu já vou corrigir aqui, vou pedir para você corrigir também. Tá? Então você tem produto, categoria, cliente, código e valor. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou pegar o produto, vou jogar ele aqui embaixo. Como que eu estou jogando ele? Para quem não sabe, eu posso colocar o cursor aqui em cima da linhazinha verde da seleção da célula e arrastar ele aqui para baixo. E eu vou jogar o cliente da mesma forma lá em cima. Olha. Agora eu vou subir o produto aqui. Só troquei os dois de lugar, ok? Porque faz mais sentido assim para a pesquisa. Peço desculpas não ter deixado já assim de cara para vocês.
tá? Então, cliente, categoria, produto. Não vai fazer grande diferença na mecânica, só para ficar mais organizado aqui, mais intuitivo para quem for realmente fazer uma pesquisa aqui dentro, tá? O que eu vou fazer aqui, galera? Primeiro passo, eu preciso filtrar os meus clientes, né? Então, eu vou começar filtrando os meus clientes. Então, eu vou fazer aqui na mesma planilha, justamente para que você consiga entender com mais facilidade todo o caminho que eu estou utilizando, tá? Mas na sua situação real, você pode usar células ocultas, você pode colocar isso numa planilha, numa guia, né, separada, esconder essa guia depois. Enfim, tem várias estratégias que você pode usar para fazer isso. Antes que alguém já me fale, Lucas, mas dá para resolver isso mais fácil com o VBA. Sim, tem solução para isso com o VBA também. A gente tem um monte de vídeo aqui falando sobre o VBA no canal, mas aqui eu quero evitar o VBA, ok? A minha proposta é solucionar isso apenas com fórmulas do Excel, beleza? Então o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou, a partir da coluna L, eu vou criar também, olha, cliente, categoria. Isso aqui vai só me ajudar a criar essas listas, tá? E produto. Perfeito. Então eu coloquei na L, na M e na N os mesmos títulos que eu tenho aqui, tá? Depois eu vou então começar a filtrar esses meus clientes. Como que eu posso fazer para criar um filtro desses clientes? Na minha situação, na minha estratégia, e aí você vai precisar ordenar ou configurar isso para você, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu quero que sempre apareça todos os clientes, tá? Mas eu tenho uma listona aqui, eu falei para vocês que é Fiat, General Motors e Volkswagen, mas e se eu não soubesse isso, né? E se eu quero isso dinâmico? Como que eu posso fazer? Eu vou usar uma fórmula que eu gosto bastante, que é a fórmula único, tá? Então, igual, aqui na L2 eu vou escrever igual a único com acento, tá? Não esquece do acento, porque senão ele não vai achar a fórmula. Vou abrir parênteses e aí ele vai pedir para mim aqui 3 argumentos. O primeiro argumento é uma matriz, tá? Essa matriz vai ser essa base que eu tenho aqui. E para quem já assistiu meus vídeos, sabe que toda vez que eu estou te falando de base de dados, eu gosto de usar o recurso de tabela. Tá? Então, inclusive, eu vou deixar aqui para vocês, em algum canto da tela vai aparecer um link para você assistir nosso vídeo que a gente fala sobre tabelas e explica tudo bonitinho lá, de forma bem detalhada. Se você achar complicado o que eu vou fazer aqui agora, é só assistir esse vídeo que lá eu estou explicando tudo de forma bem detalhada. Se eu for explicar a tabela inteira aqui, o vídeo vira sobre tabela e não sobre a validação de dados, tá? Então eu vou transformar, para eu poder falar dessa minha lista várias vezes, eu vou transformar isso numa tabela que vai facilitar a minha vida, você vai entender isso daqui a pouco, tá? Então eu vou usar essa fórmula única, vou dar um ESC aqui só para eu criar ela como tabela, agora que você já percebeu onde eu vou usar. Vou clicar em qualquer célula aqui da minha base de dados, Ctrl P, tá? Isso vai fazer ele selecionar a área toda da minha tabela. Lembretes de sempre. A sua base de dados, para você fazer qualquer coisa, precisa estar preenchida corretamente e organizada. Ela tem que ser confiável e organizada, porque senão você vai ter problemas, tá? Então garante isso antes de começar. Não vai começar a fazer isso com lista de base de dados bagunçada, porque senão não vai dar certo. Você vai ficar batendo cabeça, não só para fazer isso aqui, mas quase qualquer outra coisa. A maioria dos meus alunos, principalmente das aulas particulares, vem para mim com dificuldade para conseguir fazer um painel de indicadores ou chegar numa solução porque está trabalhando com lista bagunçada, tá? Então resolve isso primeiro. Bom, partindo do suposto que você está com uma lista organizada como essa daqui, a gente vai usar o Ctrl T para selecionar tudo e depois Ctrl Alt T. Ctrl Alt T vai aparecer essa janelinha de criar tabela aqui, tudo bem? Como você já selecionou tudo com Ctrl T antes, ele já vai dizer, olha, então a sua tabela vai valer da célula A1 até a E31, aqui no meu caso. Se tivesse 1000 linhas, ia dar a mesma coisa. Se tivesse 30.000 linhas, ia ser a mesma coisa, tá? Então o que eu estou fazendo aqui vale independente da quantidade de dados que você tem. E aqui vai ficar marcado, minha tabela tem cabeçalhos, porque sim, ela tem cabeçalhos lá e eu sempre aconselho que tenha. Vou clicar aqui no OK, ela vai mudar um pouquinho de cara, eu odeio isso. Eu vou vir aqui, olha, em Design da tabela, que já selecionou automaticamente. Então, estou aqui nas ferramentas Design da tabela,
vou vir aqui no canto direito, estilos da tabela, só por conta do meu toque, vou clicar aqui nessa listinha e vou vir aqui em nenhuma. Você tem vários estilos aqui, tá? Eu, sinceramente, não gosto de nenhum deles, então eu vou vir aqui em nenhum. Ele simplesmente vai tirar aquele efeito colorido e ela continua sendo uma tabela. Isso daqui que eu fiz foi só para acalmar meus olhos aqui, né? Bom, mas agora, voltando para a parte útil da aula, a gente vai dar um nome para essa tabela. Isso daqui sim, galera, sempre dê um nome para tudo que vocês criam no Excel, tá? Se você está criando alguma coisa, dá nome. Se você está fazendo uma lista, dá título, porque isso facilita a sua vida. Lembra que em algum momento alguém vai usar esse seu projeto, alguém vai ver o seu projeto, vai querer mexer, ou você mesmo vai precisar atualizar o seu projeto, fazer uma manutenção. Se você não dá nome para as coisas, a sua vida fica muito mais difícil nesse momento, ok? Então eu vou clicar aqui, olha, em nome da tabela, eu vou criar um nome, e eu sempre digo para vocês também que é bom utilizar um padrão de nome, tá? No meu caso, meu padrão é que eu uso nos meus projetos, e vocês podem usar também porque funciona, ou podem criar o seu próprio. Eu vou usar tab, underline. Tab, underline, é para facilitar a minha vida quando eu tenho várias tabelas, tá? Então esse prefixo é para facilitar a minha vida quando eu tenho várias tabelas, ok? Tab, underline é alguma coisa que tem a ver com essa tabela. Eu vou chamar ela de BD, de base de dados, ok? Então o nome dela é base tab underline BD. Dei Enter, ótimo. Minha tabela está configurada para uso. Agora sim, eu posso vir aqui em cliente, tá? Em cliente, vou até vir aqui na L2, e vou escrever o seguinte, olha, igual a único, abre parênteses. O que essa fórmula faz, Lucas? Ela vai pegar para você todas as possibilidades únicas de uma matriz. Né? Então eu quero saber quais são os clientes que eu tenho dentro dessa matriz. Para eu selecionar aquela tabela de clientes, eu vou fazer isso aqui, ó. Tab, underline BD, percebe que ele já aparece ali. Vou abrir um colchete, tá? Colchete é esse meio retangular, quadradinho aqui, tá? Para quem não lembra o nome. E aí, ele está ali logo do lado do Enter no teclado. E aí eu vou selecionar aqui o meu título. Olha por que eu falei que tem que ter um título, né? Fica mais fácil a sua vida. Eu nem preciso olhar lá mais para a tabela. Né? Só por aqui eu já consigo me virar. O que eu quero que ele classifique? O cliente. Então eu vou colocar aqui cliente e fechar esse colchete. Então ele já sabe que eu estou falando lá da coluna do cliente. Poxa, Lucas, sério mesmo? Sério. Ele já selecionou a coluna inteira no número correto de linhas. Esse é outro benefício do uso de tabela, tá? Então, se você colocar novas linhas, criar novos produtos, essa lista vai atualizar automaticamente. Então, imagina que, sei lá, agora eu estou vendendo também para a Honda, né, que não é um dos clientes que está ali. Se eu passei a vender para a Honda, vai aparecer um cliente novo já de forma automática na sua lista. E, inclusive, os filtros que a gente vai fazer mais para frente, tudo vai funcionar de forma automática. Tá? Então, tabela é vida. Vai ajudar muito. Ponto e vírgula, o próximo argumento é o by call. Né? Perceba que ele não está traduzido o nome desse argumento. Isso é porque é uma fórmula nova. O pessoal da Microsoft traduziu pela metade. Né? Isso está acontecendo com algumas das fórmulas mais novas aí do Excel. Tá? Mas simplesmente está perguntando por coluna. Né? E ele quer saber se você quer que ele olhe por linhas ou por colunas. A gente vai colocar 0, tá? Porque eu quero linhas exclusivas. Ponto e vírgula novamente. E ele vai perguntar exactly once, né? Ou seja, exatamente única. Né? Eu vou colocar que eu quero que ele retorne para mim cada valor distinto, cada item distinto. Por isso, eu vou colocar um novo 0. Fechei parênteses, dei enter e aí a mágica acontece. Apareceram para mim todos os meus clientes. Então, se eu tivesse mais clientes, se eu vier aqui embaixo da minha tabela escrever Honda agora, por exemplo, e vier aqui em cima, olha a Honda lá. Né? Então ele já apareceu lá para a gente, já vai virar uma opção e tudo mais. Okay? Vou tirar ele daqui para não quebrar a nossa tabela. Voltou, já sumiu de lá também. Então, mesma coisa para exclusão, tá? Excluiu e também vai sair de lá. O que eu vou fazer depois disso? Como eu disse, tem um monte de toques. Eu gosto que isso daqui fique em ordem alfabética. Tá? Como é que eu faço para garantir que isso sempre vá ficar em ordem alfabética? Antes aqui do único, eu vou usar a fórmula classificar e abre parênteses, tá? Então, classificar serve para colocar uma lista. Qual lista?
essa que foi retornada pelo único, em ordem alfabética. Então, depois ali do parênteses do único, no final da minha fórmula, eu vou colocar um ponto e vírgula. Índice de classificação é qual coluna, dentro de toda essa minha matriz, é a principal para classificação. Eu só tenho uma coluna, então eu vou colocar o número 1. Ponto e vírgula novamente. Você quer classificar na ordem ascendente ou descendente? Ascendente seria a ordem alfabética, que é o que eu quero. Descendente seria inversa, né? Então, eu começando ali do Z. Então, eu vou colocar 1 porque eu quero ascendente, ordem alfabética. Fechei parênteses, Enter. E aí ele vai ficar, não importa, agora você pode colocar o que for lá, e ele vai ficar na ordem. Antes eu tinha colocado Honda, e ele apareceu na última linha. Se eu vier aqui agora e colocar novamente Honda, e der Enter, e for para lá, você vai perceber que ele veio aqui para a posição correta em ordem alfabética, que fica muito mais agradável para a gente. Também, dessa forma, vai aparecer em ordem alfabética as suas categorias dentro da lista que a gente vai criar daqui a pouco. Beleza? Ótimo. Então eu vou tirar a Honda aqui de novo. O que eu vou fazer agora, galera? Eu vou fazer um filtro. Eu vou criar, né, na verdade, a minha lista com base nos clientes. Tá? Então eu vou criar o filtro, cria a lista. Cria o filtro, cria a lista. Assim fica mais fácil de vocês entenderem o que a gente está fazendo. Então eu vou vir aqui em cliente, agora na G2, tá? Em G2 aqui. Vou vir aqui em cima em dados, tá? Nas minhas ferramentas aqui em cima, vou vir em dados. Depois de dados, eu vou vir aqui, olha, validação de dados, tá? Validação de dados, cliquei, ele está aqui em qualquer valor. Isso daqui é o que ele aceita que você preencha naquela célula. Então ele está aceitando o padrão, que é qualquer valor. Vou clicar aqui e vou clicar aqui em lista, olha. Essa opção lista vai ajudar a gente, a que a gente vai usar em essa aula inteira. Vou vir aqui em fonte. O que é a fonte? A fonte é, beleza, tá bom, eu vou usar uma lista, mas eu vou usar qual lista? Você clicou aqui, você vai vir e vai clicar na L2. Tá? Daí ele já escreveu, olha, igual a cifrão L, cifrão 2. Depois que você fez isso, você vai colocar um jogo da velha. Tá? Esse jogo da velha aqui é o pulo do gato, beleza? Por quê? Ele vai falar para você o seguinte, pega todos os valores que você tem a partir da célula L2. Então, se tiver 3 valores, como é o caso agora, ele vai pegar todos os 3. Mas se só tivesse 1, ele ia pegar só 1. Se aparecer 15, ele vai pegar os 15. Então, ele vai sempre se ajustar de forma automática, beleza? Feito isso, clica em OK. Clicou em OK, você vai vir aqui agora na listinha, olha lá, Fiat, General Motors e Volkswagen. Se eu aumentar aqui a minha coluna, né, para caber os nomes, olha que bacana. Posso colocar ali a Fiat, por exemplo, posso colocar General Motors, posso colocar Volkswagen, já de uma forma bem legal. O que eu quero fazer agora? Eu quero que essas opções aqui, né, sejam classificadas também, tá? Então, de categoria. Só que como é que vai funcionar a categoria? A categoria, agora, já que eu escolhi Fiat, eu quero que mostre só as categorias que são vendidas realmente para Fiat. Então, se tem alguma categoria que a Fiat não compra, eu não vou apresentar ela ali, tá? Então, eu vou fazer aqui bem passo a passo. Primeira estrutura que eu preciso é justamente fazer aquele único, tá? Então, eu preciso fazer com que ele mostre para mim todas as opções que eu tenho. Mas, com o único, eu não consegui vincular as opções, tá? Então, eu vou usar uma outra fórmula, que é igual a filtro, tá? Essa fórmula filtro, ela faz justamente o que o nome sugere, né? Ela filtra uma base de dados para você com base nos seus critérios, o que é justamente o que eu quero fazer. Qual é a matriz que eu quero que ele filtre? É lá a minha base de dados. Então, eu vou escrever tab, bd, que é a minha base de dados, e aqui eu quero que ele apresente para mim as categorias. Então, eu vou abrir colchete e vou colocar ali categoria e fechar colchete. Então, filtra para mim todas as categorias. Ponto e vírgula, eu vou cair no argumento incluir. O que é o incluir? São os meus critérios, tá? Então, o que eu vou colocar aqui? Quais são as situações que eu quero que sejam apresentadas, que eu quero que sejam consideradas, na verdade. Então, eu quero que é o seguinte, lá na tab BD, na coluna de cliente, esteja igual à célula G2. Então, traz para mim todas as categorias
da Fiat. É isso que ele vai fazer. Né? E aí, ponto e vírgula, se for vazia, ou seja, se ele não achou nada, nenhuma categoria pertinente para Fiat. Então, o que eu vou fazer? Abre e fecha aspas para isso aqui ficar vazio. Fecha parênteses, enter. Aí, olha o que ele fez aqui. Ele mostrou tudo que tem ali da Fiat. Então, essas aqui são todas as categorias que tem para o cliente Fiat. Só que tem um problema aqui, galera. Ele está repetido. Né? Então, olha, tem sistema de combustão em movimento, apareceu algumas vezes. Sistema de distribuição e sincronização, apareceu algumas vezes. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que, assim como aconteceu aqui com o cliente, apareça uma vez só. Então, agora eu vou inserir mais uma fórmula. Qual é a fórmula que eu vou colocar? A único. Né? Então, único, antes do filtro, único abriu parênteses. Então, o que ele vai reduzir, né? O que ele vai tirar as duplicados? Desse filtro inteiro. No final, então, eu vou colocar ponto e vírgula zero, igualzinho a gente fez com o cliente. Fechei o parênteses, enter. Olha lá, agora apareceu todas as opções para mim. Só que eu quero que isso daqui fique em ordem alfabética também, né? Para ficar bem legal na minha lista. Então, eu vou colocar mais uma fórmula. Qual fórmula? Classificar. Abro parênteses. Qual que é a matriz que vai ser classificada? Isso daqui inteiro. Percebe como vai ficando grande essa fórmula. Mas se você fizer passo a passo, como a gente está fazendo, deu dúvida, volta, faz de novo, tenta de novo. Se ainda assim não deu, deixa a sua dúvida aqui nos comentários, entre em contato com a gente, que eu vou fazer o possível para responder o mais rápido que eu puder, né, para te ajudar com esses trabalhos aqui, tá bom? Enfim, colocou classificar, abriu parênteses, vem aqui para o final, ponto e vírgula. O índice é a coluna que eu estou classificando, né, a coluna principal. Eu só tenho uma, então é 1. Ponto e vírgula, a ordem. Novamente, eu quero ascendente, porque eu quero em ordem alfabética. 1, fecha parênteses, enter. Agora ficou sistema de combustão, distribuição e lubrificação. Perfeito. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar essa lista dinâmica dentro das opções de preenchimento da minha categoria. Vou vir aqui, validação de dados novamente, lista novamente, vou vir aqui em fonte, cliquei na primeira, que é M2, e ó, jogo da velha de novo. Né? Falei que ele é o pulo do gato dessa aula. Tá? Então, jogo da velha, ok, já vai aparecer aqui para mim as minhas opções. Então, eu vou colocar aqui sistema de sincronização, por exemplo. Aí, só que o que acontece? E se eu tivesse a General Motors? Né? A General Motors, deixa eu ver aqui, e a Volkswagen. Todos eles têm todos. Vou fazer o seguinte, olha. Vou vir aqui na minha base, vou tirar alguns, por exemplo. Eu não quero que Volkswagen tenha sistema de lubrificação, por exemplo. Vou vir aqui, vou excluir a linha da tabela, tá? Só para a gente poder tirar ela de lá. Agora, olha, a Volkswagen não tem mais sistema de lubrificação. Então, estou lá na Volkswagen, venho para cá, só tem duas opções. Ah, mas poxa, Lucas, é porque você excluiu. Não, se eu colocar General Motors, apareceu 3 opções lá, 3 opções aqui. Tá? Então, dessa forma ele fica dinâmico para a gente. Ok? Então, se você colocar aqui Volkswagen, duas opções aqui. Se você colocar lá General Motors ou Fiat, ele vai aparecer 3 opções. Ok? Perfeito. Agora a gente vai tratar dos produtos em si. Né? Então, quais são as opções de produto? Agora eu quero filtrar o nome aqui do produto em si, que eu tenho, respeitando esses 2 filtros agora. Então é a mesma coisa que a gente fez, só que eu tenho 2 filtros. Ou melhor, eu tenho um filtro com 2 critérios. Vamos fazer isso passo a passo também para você pegar aqui o jeito dessa fórmula filtro. Tirei aqui um pouquinho o zoom para caber tudo aqui numa tela só, fica mais fácil de você acompanhar. O que eu vou fazer aqui, galera? Vou começar do mesmo jeito que eu comecei o outro. Igual a filtro, tá? Eu poderia copiar e colar o da coluna M, mas eu vou fazer de novo para que você possa ver a gente fazendo mais uma vez. O que eu quero filtrar aqui? Agora eu quero filtrar os produtos. Né? Então, da onde? De lá da minha tab BD, abro o colchete, produtos. Tá? E aí, deixa eu jogar mais para cá, para ele não cortar a fórmula. Produtos, produtor, na verdade, né? Que é o nome que está lá na minha tabela. Fechei o colchete. Então, ele vai filtrar essa coluna. O que eu vou incluir? Ou seja, quais são os critérios que eu quero? E agora eu tenho 2. Para colocar 2 critérios, você vai fazer isso aqui, ó, vai abrir parênteses, isso para colocar 2 ou mais critérios ao mesmo tempo, tá? Então vai abrir parênteses, aí você vai escrever
onde você vai procurar isso, que é a minha tab BD, ponto e abre colchete, quero que o cliente dela, fechei colchete, seja igual, e vou selecionar aqui onde eu estou marcando o cliente, que aqui é G2, olha, onde está Fiat ali, tá? E aí vou fechar o parênteses ali. Fechou o parênteses, você vai fazer o seguinte, olha, presta atenção aqui que aqui o pessoal se perde. Asterisco, abre parênteses de novo, tá? Eu não coloquei ponto e vírgula aqui. Eu coloquei asterisco e abri parênteses de novo. Por quê? Esse asterisco, em programação, ele vai ser a multiplicação e o símbolo de multiplicação ele serve como um E. Então ele está juntando os dois filtros como complementares. Né? Então precisa ser aquele cliente e ao mesmo tempo a mesma categoria. Então o que eu vou fazer aqui? Tab BD, colchete categoria, fecha colchete, tem que ser igual, então a coluna de categoria tem que ser igual à categoria que a pessoa selecionou aqui, olha. Fechei parênteses ali do meu outro critério, né? Deixa eu jogar aqui, fica mais fácil. Então, ó, fechei o parênteses do outro critério, então ficou um parênteses multiplicando o outro, mais ou menos isso. Ponto e vírgula, agora sim, e se vazia, abre e fecha aspas. Fechou lá o parênteses, enter, ele vai aparecer aqui para você todos os produtos que atendem aqueles critérios. Né? Então, que são lá da Fiat, que são sistema de distribuição e sincronização. Se eu mudar aqui para General Motors, você vai ver que ele mudou ali a questão de posição ali dos itens, tá? Então, por quê? Porque ele não está como único e ele não está como ordem alfabética. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar o único, abre parênteses, vou lá para o final da fórmula, ponto e vírgula, ele vai começar por coluna, então eu vou colocar aqui, por linha, desculpa, 0, ponto e vírgula 0, fechou. Isso aqui vai deixar ele tirando todos os itens repetidos que eu tenho. E agora eu vou colocar em ordem alfabética. Então, classificar, abre lá o parênteses, vou lá para o final, ponto e vírgula. O índice de classificação é 1, a ordem é ascendente. Fechou o parênteses, e aí ele vai ficar sempre em ordem alfabética aqui para você. Veio para cá, colocou outra categoria, vai mudar lá os produtos. Né? E agora o que eu preciso fazer? Colocar esses produtos aqui na sua lista. Tá? Então eu vou clicar aqui em validação de dados, lista, em fonte. Vou clicar aqui no N2, dessa forma ele vai puxar já o endereço, o jogo da velha para ele puxar todas as linhas de forma dinâmica, ok, e ele vai aparecer aqui para você já os produtos. Né? Então agora, se eu troco para outro produto, ele vai mudar as minhas opções aqui de trabalho. Tá? Então, e dessa forma ele vai ficar bem dinâmico, bem legal para vocês. O que eu quero fazer para fechar? Eu quero procurar o código, né? Então, o código desse produto, que foi selecionado aqui pela pessoa, e o valor desse produto. Tá? Como que eu vou fazer isso? Vou usar uma solução aqui que é meio simples, tá? Eu vou adicionar uma coluna, então cliquei com direito aqui no F, vou inserir uma coluna, vou dar um nome para ela, né? Ela vai fazer parte da tabela, então vou dar um nome para ela que vai ser selecionado. E aqui embaixo eu vou fazer uma fórmula, igual a se e abre parênteses. Né? Então, se e e são duas fórmulas lógicas que vão me ajudar a entender se aquela é a linha que foi selecionada de forma simples. Então, se o cliente for igual ao cliente selecionado travado, então F4 para travar, deixar congelado isso daqui, ponto e vírgula, e ao mesmo tempo a categoria for igual à categoria selecionada, também travado, porque eu vou arrastar isso aqui para baixo, ponto e vírgula, e o produto for igual ao produto selecionado, F4, fechei o parênteses do E, né? Então, ponto e vírgula, nesse caso eu vou escrever o número 1, tá? Se não, eu vou escrever o número 0. Fechei parênteses, Enter, ele vai escrever aqui para mim tudo. Ele está aqui como dinheiro, eu vou trocar isso daqui para geral, para ficar mais simples o entendimento. E aí você vai perceber que ele vai ficar 1 aqui só no item que foi selecionado. Se eu trocar o item, ele vai o 1 para outro lugar, vem aqui para cima. Então,
Então eu vou usar esse 1 aqui para facilitar o meu trabalho. O que eu vou fazer aqui no código? Eu vou usar igual a procx. Por que eu não estou usando procv? Por conta da posição e porque procx ele substitui aí completamente o procv com muito mais recursos. O que eu estou procurando? Número 1. Onde que eu estou procurando isso? O ponto e vírgula. Onde que eu vou buscar? Pesquisa de matriz. Na minha tab BD, abro lá o colchete, selecionado, que é essa coluna nova que eu acabei de criar, fecho o colchete, ponto e vírgula, matriz de retorno vai ser o código, então tab BD, colchete, código, colchete, ponto e vírgula. Se não encontrar nada, eu quero que fique vazio. Ou seja, se por acaso ele não encontrou essa configuração, deixa vazio ali para a pessoa. Então ele já trouxe o código 44831. E agora eu vou fazer a mesma coisa para o valor. Né? Então é igual a procx, abre lá o parênteses, o valor pesquisado vai ser 1, ponto e vírgula, aonde ele vai buscar isso? Né? Vai ser no tab BD, abre colchete selecionado, fecha colchete, ponto e vírgula, a matriz agora de retorno vai ser tab BD, abre colchete, valor, fecha colchete, ponto e vírgula, abre e fecha aspas para ele ficar vazio se ele não encontrar nada. E Enter, trouxe aqui o valor para mim, vou transformar isso daqui em dinheiro para ficar bacana. E aí, basta colocar aqui minhas bordas para ficar bonitinho e tá pronto o projeto. Né? Então, dessa forma, ele vai ficar aí totalmente dinâmico para você e você pode vir aqui selecionando todos os itens que você tem na sua matriz e puxando qualquer informação. Nessa sistemática, a gente consegue também fazer com que ele busque situações diferentes e tudo mais. A gente não colocou aqui nenhuma sistemática de VBA, nem nada do tipo. Dá para fazer isso aqui também com VBA. Hoje você consegue colocar mais coisas, como mensagens e afins, mas era a proposta de fazer uma ferramenta rápida com esse dinamismo que ficasse bem bacana para vocês. Espero que tenham gostado. Até a nossa próxima aula.